Fala galera! Se você quer começar a fotografar com filme e precisa de uma luz, você está no lugar certo. Eu sou Antônio Neto e esse é o Câmera Velha. E aí pessoal, como é que vocês estão? Já começaram a colocar os filmes nas câmeras, a testar, a experimentar a fotografia analógica? Estão perdendo tempo, hein? Vamos lá! A todo vídeo que eu começo falando aqui, eu vou procurar mostrar alguma curiosidade sobre o mundo da fotografia analógica. Enquanto no vídeo passado eu mostrei a respeito dos monóculos, né? E aqui, por curiosidade, eu queria mostrar esse flash aqui, que é de um amigo meu. Ele esqueceu comigo, espero que ele não lembre que esteja comigo mais, tá? Esse é um flash aqui, é um flash de formato pavão que eles falavam, né? Esse flash, ele era muito utilizado nas câmeras dos repórteres e tal, inclusive em alguns filmes ele aparece bastante. Por que que ele chama flash pavão? Porque ele tem essas abas aqui, ó, que se abrem como se fosse a cauda de um pavão. Então o flash ele é dito como compacto, né? Ele vem fechadinho assim, ó, tá? E aí então o fotógrafo abria a asa do pavão e colocava a lâmpada. E a cada foto que ele fazia, ele tinha que trocar a lâmpada, porque a cada disparo do flash queimava essa lâmpada. Então era uma lâmpada, um disparo, uma lâmpada e um disparo. Mais uma curiosidade para você que se interessa aí pelo mundo da fotografia analógica. Eu gostaria de agradecer muito pelo feedback que eu estou tendo. O canal fez uma semana e eu tive muito bom retorno de vocês, pedindo opiniões, eu tive bom retorno de vocês elogiando o canal, eu tive um bom retorno de vocês nas sugestões para o canal. Essas mensagens são extremamente importantes para que o canal continue aí e esse projeto eu leve ele adiante, tá ok? Então tá tudo meio improvisado ainda, o cenário, a iluminação, mas aos poucos a gente vai se adaptando e sempre melhorando para vocês. Em relação às críticas, pessoal, podem falar, podem mandar. Neto, o vídeo tá longo, Neto, tá, você precisa melhorar nisso, naquilo. Tudo isso vai ser aceito numa boa e a gente vai melhorando as expectativas conforme o canal vai prosperando. Gostaria de pedir carinhosamente para cada um de vocês curtir, compartilhar, fala pro amigo, posta nas redes sociais. Tudo isso é muito importante para o canal, tá bom? Por isso, clica nesse joinha aí e bora pro review que hoje tá muito bacana. Bom pessoal, hoje a gente vai fazer o primeiro review do canal. A gente vai percorrer aí todas as curiosidades e características dessa câmerazinha aqui, ó, Olympus Trip 35. Essa câmera que foi e ainda é cobiçada muito por fotógrafos e ela acabou virando uma queridinha aí desse universo do mundo analógico. Ela é uma câmera basicamente simples, mas que ela já foi bastante utilizada inclusive como câmera backup de quem fotografava com filme antigamente. Ela é uma câmera pequena, uma câmera elegante, com um grande sistema de automatização que não pode faltar na prateleira de nenhum colecionador. Eu mesmo tenho 3 ou 4 dessas câmeras aqui, inclusive uma não sai do meu carro. Precisei, quero fazer uma fotografia com filme ali na hora. Eu não tenho nada na mão, uma dessas daqui não sai do meu carro, sempre carregada com filme. Não é uma câmera difícil de ser encontrada, é facilmente achada em feirinhas, em bazares, em brechós, na internet, até mesmo na casa de muita gente, fica aí no fundo das gavetas essas câmeras aqui. Outra coisa é que ela é uma câmera com excelente custo-benefício, ela não é uma câmera cara. Você encontra ela na internet aí, variando o valor dela entre 90 a 150 reais, dependendo do estado de conservação dela. Então essa câmera era produzida pela Olympus no Japão entre os anos de 1967 até o ano de 1984. É uma ótima câmera para quem quer começar a se aventurar no mundo analógico, porém ela tem alguns segredinhos, tem algumas coisas que a gente tem que entender dela para que a gente não se decepcione logo no primeiro rolo. Mas a gente vai fazer primeiro todo o review dela, cada botãozinho, cada funçãozinha, e depois eu quero ensinar alguns macetezinhos a respeito dessa câmera, tá bom? Bom, vamos começar falando da lente então. É uma lente com boa qualidade ótica, é uma lente 40mm, 2.8, e o filtro, o diâmetro do filtro dela aqui é de 43,5mm. É na lente onde eu ajusto a asa do filme, o foco e a abertura do diafragma. Tudo isso na parte frontal da câmera. Na parte traseira nós temos o viewfinder e esse disco aqui responsável por avançar o filme, tá? Eu não tenho uma alavanca aqui igual nas outras câmeras. Eu tenho um disco onde eu, girando esse disco, eu avanço o filme.
E na lateral eu tenho uma alavanca responsável por abrir a porta traseira da câmera para colocar o filme. Na parte de baixo eu tenho esse botãozinho aqui, que é onde eu solto a engrenagem da câmera para eu rebobinar o filme, e aqui a rosca de onde é encaixado o tripé. Na parte de cima da câmera eu tenho a manivela pelo qual eu rebobino o filme e solto ele também. Porque aqui por dentro, quando o filme está aqui dentro, essa manivela é responsável por segurar o filme aqui. Então quando eu coloco o filme nela, eu tenho que baixar a manivela. Quando eu vou retirar o filme, eu puxo a manivela, porque senão o filme fica enroscado aqui. Ainda falando da parte superior da câmera, eu tenho aqui a sapata para o flash, botão do disparador, número de série e contador de fotogramas. Voltando para a parte frontal da câmera, nós temos o viewfinder, uma conexão para cabo PC, que é feito para disparar o flash, e a lente que a gente já comentou. Então pessoal, vamos agora falar só da lente, o que ela tem de curioso nessa lente aqui. Já de cara a gente olha que não é uma lente comum, ela tem algumas coisas ao redor aqui que a gente não consegue definir assim o que é. São um monte de bolinha e tal. Na verdade, isso aqui são células de selênio responsável para fazer a leitura da luz. Muita gente fala que é um fotômetro, né? Mas na verdade o fotômetro é todo o conjunto de sistemas que ela tem. Mas ela faz o quê? Através dessas células de selênio é feito o quê? A leitura da luz ambiente, da luz contínua, para que ela te dê uma fotometria correta. São essas células que se encarregam da automatização da câmera, nos dando os melhores resultados de fotometria e exposição. As aberturas da lente também variam entre 2.8 e 22. Porém, a gente só trabalha isso manualmente, a gente só troca essas aberturas na lente manualmente quando a gente fotografa com flash. Eu vou explicar isso daí mais adiante também. Bem, como que funciona esse sistema de automatização dessa câmera? Uma vez colocado no automático, a câmera vai se encarregar de dar a velocidade e a abertura ideal para cada condição de luz através da leitura que ela fez aqui nas células de selênio. Essa câmera trabalha apenas em duas velocidades, ou 40 ou 200, e a gente não tem como trocar essa velocidade. Quem ajusta isso é a câmera, dependendo das informações que ela está lendo pelas células de selênio aqui. Se essa câmera ela faz tudo automático, por que eu tenho então esse ajuste de aberturas aqui? Eu só uso esse ajuste de abertura, pessoal, quando eu vou usar a câmera com o flash. Por quê? Porque antigamente os flashes não tinham várias potências igual os flashes de hoje, e TTL, automático e tudo mais. Os flashes eram carga única. Então, sabendo qual era a abertura que eu estava usando aqui, a asa do filme que eu estava usando e a potência do flash, eu tinha que fazer alguns cálculos para determinar a que distância que eu tinha que estar do objeto a ser fotografado. Eu vou mostrar para vocês bem como isso funciona. Bom pessoal, eu estou aqui com dois modelinhos de flashes aqui. Esses flashes eles não são originais da Olympus, porém antigamente não tinha muito disso, né? Porque basicamente os flashes dependiam apenas de um contato eletrônico para disparar. Eles não tinham cargas múltiplas, né? Era basicamente uma carga só. Então a única coisa que esses flashes precisavam era um único contato para eles dispararem, ó, tá? Inclusive esses daqui ainda estão funcionando. Então pessoal, vamos começar por esse flash aqui. Todo flash mais antigo ele tem uma tabelinha aqui atrás. Essa tabela também era conhecida como tabela do número guia, tá? Nesse caso aqui a gente não tem uma tabela, a gente tem esse disquinho aqui, ó, que conforme eu vou girando, eu consigo algumas informações. E juntando as informações dessa tabelinha com as informações da lente da câmera, ou seja, das aberturas lá da Olympus, Trip 35, eu consigo determinar algumas coisas. Então, pessoal, vamos conhecer cada itemzinho dessa tabelinha aqui, tá ok? Bom, primeiramente, essas informações aqui, esses números em amarelo, estão relacionados à distância, porém em pés. Aqui no Brasil, a gente não tem o costume de usar esse padrão para medir alguma distância, né, os pés. Logo aqui embaixo, eu também tenho um valor referente à distância, porém já marcando em metros. Logo aqui embaixo eu tenho uns números referentes à abertura do diafragma que eu vou estar usando lá na minha lente, tá bom? E logo aqui ó, eu tenho outras duas flechinhas que vão me indicar qual é a asa do filme que eu estou usando. Aqui está essa escala em asa, né, que é um padrão utilizado em relação à sensibilidade do filme, e aqui em DIN.
DIN era um padrão usado lá na Europa que hoje não se usa mais. Na verdade, nem o ASA se usa. Isso aqui foi já tudo estandarizado e tudo hoje em dia é tido como ISO. Bom, o que eu tenho que entender aqui? Esse disco eu consigo mover aqui, ó, para indicar em qual asa que eu estou fotografando ou em qual ISO eu estou fotografando, tá? Levando em conta então o padrão do flash, que não muda a potência de disparo, com 5.6 de abertura, 200 o ISO do filme que eu estou usando, eu tenho que estar a 6 metros. Se eu respeitar isso daqui, esses números, esses valores, eu sempre vou conseguir uma exposição correta. Porém, se eu não quero utilizar esses números aqui, eu quero fotografar por algum motivo, eu quero fotografar a 2 metros. Tudo bem, não tem problema. Eu posso chegar a 2 metros, contanto que eu feche o meu diafragma para 16. Agora eu mudo a minha sensibilidade, vamos supor que agora eu estou fotografando com o filme de asa 400, ou ISO 400, tá? Então vamos lá, eu coloco lá na minha lente, por exemplo, uma abertura de 5.6, eu tenho que estar entre 8 e 6 metros. Ou então eu faço diferente, por algum motivo eu quero fotografar alguma coisa que esteja a 4 metros, aí é só fechar o meu diafragma para 11. Então, basicamente é isso que tem nesse tipo de tabelinha aqui, nesse demonstrativo chamado de tabela de número guia do flash, tá? Isso aqui era bastante utilizado antigamente. Uma coisa que o pessoal fazia era decorar mais ou menos a distância, a potência e a abertura. E aí só fazia nesses padrõezinhos aí. E aqui eu tenho um outro flashzinho um pouquinho mais simples. Eu tenho aqui, ó, um filme de asa 100 e um filme de asa 400. E aqui a distância é em metros, tá? Então era só usar essa tabelinha e comparar em relação ao número do diafragma que eu estava usando lá na minha lente. Então se eu estava usando, por exemplo, 5.6 de abertura com um filme de asa 100, eu teria que estar entre 1,5 m e 2 metros. Vamos supor que por algum motivo eu esteja fotografando com o ISO agora 400 e eu quero fotografar alguma coisa que esteja a 2 metros. Tá? Então eu tenho que fechar o meu diafragma aí para 11, f8 mais ou menos, para conseguir que o meu flash ilumine legal esse objeto. Então logo após que eu coloquei o filme na câmera, o que eu tenho que fazer é ajustar a asa do filme. E isso eu também faço através da lente por esse anelzinho que eu tenho logo no começo da lente aqui. E a variação da asa do filme nessa câmera, ela vai entre 25 e 400. Então você tem que usar filmes que estão dentro dessas sensibilidades, de 25 a 400. Em relação ao foco, essas câmeras, elas fazem foco através de uma estimativa de zonas. O que é isso? Eu tenho 4 zonas onde eu posso fazer o foco, tá? Então aqui na lente eu já tenho alguns desenhozinhos que já me dão uma sugestão de quais são essas zonas. São essas áreas então. Foto de close-up, ou seja, retrato, coisas mais próximas assim, meio corpo, corpo inteiro e infinito. São só essas 4 zonas que eu consigo fazer o foco. Porém, eu acho mais fácil trabalhar olhando as distâncias. Logo abaixo aqui, ainda no corpo da lente, mas logo abaixo, eu tenho as distâncias em metros e em pés. A gente só usa metros, a gente não usa pés, né? Mas então, quando eu fotografo no modo close-up, é equivalente, por exemplo, à distância de 1 metro. Então, se eu estou a 1 metro da pessoa, é aqui que eu tenho que fazer o meu foco. Seguindo adiante, então, depois de 1 metro, eu tenho 1,5 metro, 3 metros e no infinito. Então, são essas 4 zonas relativas a essas 4 distâncias. Close-up, meio corpo, corpo inteiro e infinito é equivalente a 1 metro, 1,5 metro, 3 metros e infinito. Como eu sempre falo, é um cuidado que a gente tem que ter com as câmeras de visor direto, porque tudo que a gente olha aqui está em foco. Então, independente da regulagem que eu estou na lente aqui, o que eu estou vendo está focado. E com isso eu posso comprometer o foco da minha fotografia. Então, pessoal, o sistema de automatização dessa câmera, ela funciona da seguinte maneira. Eu coloco ela no A, tá? Sempre vou trabalhar, quando eu trabalho com luz contínua, eu trabalho com ela no A. E eu só vou ajustar a asa do filme assim que eu colocar o filme, e depois a cada foto que eu faço, eu só ajusto as distâncias, as zonas do foco. Por que que eu não mexo mais no diafragma? Porque agora a câmera vai fazer a leitura através dessas células de selênio e ela vai determinar sozinha qual diafragma a ser usado e qual velocidade ela vai usar, dentro das suas possibilidades, que são apenas 2 velocidades.
ou 40 ou 200. E os diafragmas, que pode variar entre 2,8, 4, 5, 6, 8, 11, 16 e 22. Tudo isso ela vai determinar sozinha, dependendo da condição de luz que ela fazer a leitura aqui. Quando eu estou trabalhando com essas câmeras no modo automático, ela tem um dispositivo de segurança que não deixa eu fazer a fotografia se ela não tiver condição de luz suficiente para trabalhar dentro das possibilidades dela. As duas velocidades, 40 e 200, e o diafragma entre 2,8 e 22. Então, se por acaso, através da leitura do fotômetro, eu não tiver condição de luz suficiente para trabalhar nessas possibilidades, ela trava, ela não faz foto. Você vai ver uma bandeirinha vermelha subindo dentro do visor. Então, quando não tiver luz suficiente para ela conseguir fazer uma exposição dentro daquelas possibilidades, ela vai travar, vai aparecer essa bandeirinha vermelha e ela não vai fazer a foto, ela vai ficar travada. Como que eu sei que uma câmera dessa está em pleno funcionamento? Além de ter certeza se essa câmera está puxando o filme, se ela está disparando, só isso não é suficiente para saber se ela está funcionando mesmo. Porque essas células de selênio aqui, elas podem com o tempo se danificar. Uma forma de você conservar a sua câmera é sempre colocar a tampa nela quando você não estiver usando. Inclusive isso até é uma coisa engraçada, com as câmeras de visor direto acontece, não é difícil a gente esquecer a lente tapada com a tampa e quando a gente olha aqui a gente continua enxergando, porque o visor é direto. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Quando tampar a lente, e aí a gente vai fazendo foto, fazendo foto, fazendo foto, e essa câmera está tampada. Daí a gente vai ver, pô, gastou o filme inteiro com a lente tampada. Então o que você faz para testar o fotômetro dessa câmera? Carrega o obturador, coloca em automático, tampa a lente. Com isso a luz não vai entrar e você tenta fazer a foto. Se não disparar e subir uma bandeirinha vermelha aqui, é porque o fotômetro conseguiu determinar, falou, não tem luz, eu não vou fazer a foto. Se isso caso não acontecer, mesmo você fazendo tudo isso, ela fazer a foto e não aparecer nenhuma bandeirinha vermelha, é bem provável que esse fotômetro não esteja funcionando. Bem pessoal, é isso, não tem muita coisa para falar, porque como eu já disse, essa câmera é uma câmera que ela trabalha muito em automático, é uma câmera muito gostosa de trabalhar, é uma câmera que dá resultados legais, relativamente fácil de achar e não é cara. Então tá aí, o Olympus Trip 35, mais uma gracinha que a gente pode utilizar para fotografar com filme, tendo bons resultados, sem precisar gastar muito dinheiro, o que é muito importante. Então pessoal, você que está assistindo, muito obrigado por acompanhar a gente nesse canal aqui. Espero que tenha sido proveitoso o vídeo, que eu tenha sido claro. Isso é uma coisa que eu me preocupo bastante se eu não estou falando grego aqui. Se eu estiver falando grego também, você pode chamar a minha atenção em relação a isso. Lembrando que se você tem alguma dúvida, tem alguma câmera, quer saber alguma coisa sobre a fotografia analógica, manda um recado para mim, deixa a sua sugestão que eu vou tentar te ajudar, tá bom? Na medida do possível, a gente vai melhorando aí a cada dia, trazendo mais informações sobre o mundo da fotografia analógica. Mais uma vez eu queria pedir para você deixar o seu joinha aqui, compartilhar esse canal e não deixar de assistir ele até o final. Todo final de vídeo eu coloco algumas fotos de um fotógrafo que eu conheço aqui, tá bom? Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.